Gravando. Olá, pessoal. Nós vamos fazer uma apresentação aqui da equipe de estudos da Fundacentro sobre as Novas Tecnologias, as condições precárias e a transformação da vida e da morte pelo trabalho. Essa apresentação nós fomos convidados pelo Dr. Ildeberto Muniz de Souza, de Almeida, para fazer essa apresentação justamente para o Fórum Acidentes do Trabalho. O próximo. Nós dividimos a apresentação entre nós 6 que somos da equipe atualmente da Fundacentro, que ainda estuda esse tema, apesar de 2 de nós já sermos aposentados, mas continuamos ainda a estudar esse assunto, né? Então nós vamos começar a apresentação falando um pouco do histórico do projeto, falar um pouco sobre as revoluções industriais e como que hoje nós estamos vivendo as novas tecnologias. Em seguida, o Luiz Renato vai dar noções gerais, conceitos e riscos sobre o que é nanotecnologia. A Fátima vai nos apresentar o que é nanotoxicologia. O José Renato vai apresentar a mitigação do risco, né, como é que nós desenvolvemos em conjunto uma matriz chamada CB Nano Fundacentro, justamente para se fazer a avaliação de risco das exposições aos nanomateriais. A Valéria vai falar sobre a mudança no mundo do trabalho, precarização da convergência tecnológica, e o Jefferson vai falar sobre a ética e as políticas públicas. Bem, o nosso início foi em 2006. Foi desde 2006 que na Fundacentro começou uma equipe para discutir esse tema nanotecnologia. Mas começamos principalmente com a nanotoxicologia, que era a nossa principal preocupação. Os trabalhadores iam começar a trabalhar com os mesmos produtos químicos, porém agora em escala nanométrica, que tem uma interação no organismo humano muito diferente do que o mesmo produto em escala maior. Então, nosso primeiro enfoque foi justamente estudar como é que nós poderíamos sugerir medidas de controle e como é que está a situação do Brasil, né, em relação à exposição dos trabalhadores a esses nanomateriais. Depois, com o tempo, nós percebemos que a nanotecnologia, ela teve ela foi, não sei se captada, mas enfim, ela serviu de base para várias outras novas tecnologias. As novas tecnologias, como vai ser discutido aqui, elas só se conseguiram desenvolver, como por exemplo a inteligência artificial, por conta do desenvolvimento da nanotecnologia, né? A inteligência artificial necessita de nanochips. Esses nanochips são estruturados por semelhança ao sistema neurológico do ser humano, e aí só foi possível então por causa dos nanomateriais. E essa equipe então justamente já tinha falado isso, né? Ela tem a participação de 2 participantes, inclusive já aposentados da Fundacentro. Bom, e aí o que a gente sempre costuma apresentar é como é que nós chegamos nesse momento, né? Todas as revoluções industriais, elas trouxeram algum tipo de impacto no mundo do trabalho. A primeira revolução, por exemplo, que começou em 1760, né, durou mais de um século, demorou quase um século, ela é caracterizada pelo desenvolvimento da máquina a vapor. Então, a máquina a vapor permitiu mecanização, energia, hidráulica, novas ferramentas. A segunda revolução industrial é caracterizada pelo domínio da eletricidade, que permitiu a criação de linhas de montagem, isso já foi em 1850, e só em 1950, quase um século depois, né, os estudiosos caracterizam a terceira revolução industrial, que foi justamente o desenvolvimento da eletrônica, da informática, e permitiu o desenvolvimento da computação e automação. Só um detalhe interessante que eu vejo na terceira revolução industrial é que ela começou principalmente por conta da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos necessitavam comunicações rápidas com seus soldados que estavam na guerra, então com isso foi muito estudo para desenvolver justamente essa comunicação e essa facilidade de comunicação. A quarta revolução industrial se é caracterizada como no início, em 2011,
É a chamada era da inteligência artificial, dos robôs, da impressão 3D, da internet das coisas e, sobretudo, da nanotecnologia, porque a nanotecnologia ela é a base de todas essas novas tecnologias, né? E aí se permitiu todas essas coisas, internet das coisas, computação em nuvens, indústria 4.0, que depois vai ser colocado em mais detalhes. Próximo. Bom, mas já se fala na literatura em quinta revolução industrial e até em sexta revolução industrial. Essa quinta seria justamente uma época em que a importância, se percebeu a importância de colocar as pessoas no centro da produção industrial e valorizar as habilidades humanas que não poderiam ser substituídas pela automação. Além de enfatizar a resiliência ao fornecer a capacidade das empresas a se adaptarem aos novos cenários. A quarta revolução industrial ainda não fala muito da importância do ser humano nessas novas informatizações, robotizações. A quinta revolução industrial tem esse objetivo, né? Eu não sei como nós ainda como estamos vivendo no Brasil essa quinta revolução, praticamente nós ainda estamos nos introduzindo na quarta revolução industrial, a gente não sabe exemplos práticos de como que isso tem se dado, né? Como é que esse ser humano está sendo incluído na produção industrial. E a sexta revolução industrial, então, é a fusão entre os sistemas físicos e digitais e humanos e máquinas. Então isso significa praticamente eliminação quase da força de trabalho. Eu não consegui ainda entender muito bem isso, por enquanto está quase como proposta, né? Isso daqui são quase teorias ainda de como que seria essa sexta revolução industrial, que eu também não sei quanto tempo vai demorar para chegar no mundo inteiro. Essa fusão justamente entre sistemas físicos e digitais, humanos e máquinas. Então, praticamente, é uma interação muito grande entre todos esses elementos que constituem a produção. E depois, então, como a gente tinha falado, a nanotecnologia serviu de base para essas novas tecnologias, e esse mapa, esse desenho só dá uma leve ideia de como que essas coisas acontecem, que depois a gente vai ver um pouquinho mais em detalhes pela Valéria. Então a gente vê que a nanotecnologia é servir de base para tecnologia de informação, biotecnologia, ciências cognitivas e nanotecnologia, e aí tem um pouquinho os exemplos de todas esses subprodutos, né, que são decorrentes dessa convergência tecnológica. Tá? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a nanotecnologia em si, principalmente sobre os nanomateriais, e isso eu passo a palavra para o Luiz Renato. Então, pessoal, espero que todos estejam muito bem. Eu vou falar um pouquinho sobre o que são, né, essas nanotecnologias e onde é que estão as nossas preocupações enquanto equipe de pesquisadores em relação a esse campo de conhecimento. Então, eu trago aqui essa informação de tamanho e começo a provocar a reflexão de vocês, pensar o seguinte: nós chamamos de nanotecnologia. Por que temos o termo nanotecnologia e não temos com a mesma profusão o termo militecnologia ou quilotecnologia ou outros prefixos que indicam, né, tamanho ou quantidade. Bem, então nós começamos a entender que o tamanho é importante. Em que medida? As nanotecnologias são aquelas tecnologias e técnicas que vão manipular a matéria na escala nanométrica, a escala de nanômetros. Então, assim como nós temos o metro e o quilômetro, que são 1000 metros, se nós formos diminuindo, nós vamos ter o milímetro, né, o micrômetro e o nanômetro. O nanômetro significa 1 bilionésimo do metro. Significa pegar o metro e dividir por 1 bilhão. Isso dá um tamanho muito, muito, muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, um fio de cabelo humano, normalmente, pode chegar até 100 mil nanômetros, o que significa dizer que a espessura de um fio de cabelo humano, quando dividida por 100 mil,
Então você divide a metade, depois a metade, depois a metade, e assim vai indo, até que você tenha 100 mil pedacinhos. Cada pedacinho desses vai corresponder basicamente a 1 nanômetro. Mas aí vem a questão assim, bom, ok, o tamanho então é importante, tanto é importante que nós temos, como a gente viu no slide anterior, que a Aline mostrou, que nós temos a nanobiotecnologia, nanotoxicologia, que a Fátima vai falar logo a seguir. E por que então isso acontece? Bom, acontece porque a matéria na escala nanométrica, ela muda as suas características. Esse ponto é o ponto importante, porque quando muda as características, significa que nós temos outros comportamentos que não se tinha até aquele momento. E por que isso acontece? Basicamente por duas situações. Porque nós aumentamos, ou aumenta, não é que a gente aumente, mas a matéria aumenta a sua capacidade de reatividade química à medida que a partícula dessa matéria diminui de tamanho. Na escala dos nanômetros, essa reatividade química é muito grande, muito maior do que em escalas maiores, escalas não nanométricas. E essa diferença, né, essa característica faz toda a diferença, e é por isso que nós estudamos nanotecnologia. Né? A gente tem as nanociências. Porque, veja, se o material se comportasse da mesma forma, não havia por que ter um campo específico para esse tamanho. Esse tamanho, justamente, é referido especificamente porque ele muda as características. Um dos aspectos que fazem com que haja essa mudança é a reatividade química. E o outro são os efeitos quânticos. Os efeitos quânticos se dão justamente porque a partícula é muito pequena, então ela já começa a adentrar o campo da física quântica e apresenta efeitos que são muito diferentes daqueles que nós temos no nosso dia a dia, nos elementos que são manipulados de forma fora da escala nanométrica, que é o que a gente fez até agora, né? Nós só conseguimos chegar a essa capacidade de mexer com átomos individuais ou com partículas nanométricas a partir da evolução que a gente foi fazendo, né, dos nossos conhecimentos, e então hoje a gente tem esse campo gigante das nanotecnologias que inclui uma série de outros aspectos justamente que são diferentes daquilo que nós tínhamos em outra condição. Então a diferença, como eu quero mostrar para vocês aqui, é o seguinte: quando eu digo que a diferença entre esse material na escala nanométrica e o material na escala não nanométrica, a escala macro, queiram, significa que quando eu falo de nanoprata, eu estou falando de algo essencialmente diferente da prata. Ah, mas como? O elemento é o mesmo? Sim, o elemento químico, os átomos são os mesmos. Entretanto, quando manipulados e de uma forma nessa escala, com esse tamanho, quando as partículas de prata têm tamanhos nanométricos, ela se comporta de forma diferente da qual a prata em escala macro se comporta. Isso é bem importante. É por isso que nós estudamos a nanoprata, mesmo já tendo muito conhecimento sobre a prata. Mas a nanoprata se comporta diferente. De uma forma genérica, isso vale, né? Nano-ouro, nanosílica, enfim, para todos os outros elementos. Mas, então, genericamente, a gente pode dizer assim, que nano alguma coisa, ou nano algo, é diferente do algo. Então, nós não podemos tratar nanoprata da mesma maneira que nós tratamos a prata. Por quê? Porque existem diferenças entre esses materiais. Então, o próximo. E o que acontece quando existem essas diferenças? Acontece o seguinte: como o material é diferente,
aqueles conhecimentos que eu possuo sobre o material na escala macro não necessariamente podem ser aplicados para a escala nano, posto que os materiais apresentam características diferentes. Como eu disse, pelo diminuto tamanho, os materiais se comportam de maneira diferente. Essa diferença introduz para nós o quê? Uma incerteza. Nós não sabemos exatamente como esses materiais se comportam. Algumas coisas eu sei, que é aquilo que eu estou pesquisando. Se a nanoprata é melhor, é mais eficaz do que a prata para determinadas aplicações. Mas e os efeitos disso sobre o meio ambiente? E os efeitos dessas novas características sobre a saúde humana? Nós temos ainda incerteza sobre isso, porque nós precisamos fazer estudos sobre a toxicologia da prata, existem muitos, mas da nanoprata, nem tanto. Então, o que acontece é que para nanoprata, nanosílica, nano-ouro, enfim, como vocês... nanotubos de carbono, por exemplo, é carbono. Então, a gente não tem tantas informações ainda. Isso significa incerteza. E a incerteza me remete a uma questão de riscos em geral. Que riscos são esses? Basicamente, o que nos interessa, o que nos mostra de maior, que surge aos olhos, é justamente o risco para a saúde humana, o risco para os trabalhadores que manipulam esses materiais, a sociedade que vai consumir esses materiais. Nós temos nanocosméticos, que são cosméticos que utilizam partículas em tamanho nanométrico. Nós temos uma série de produtos que já utilizam esses materiais. E a nossa pergunta é, que efeitos isso tem? É seguro? Nós precisamos estudar melhor para que a gente possa controlar melhor esses riscos. Independente disso, mesmo com essas lacunas de conhecimento, a gente vai tentando e vai elaborando estratégias para tentar minimizar esses riscos. Para falar exatamente dos riscos sobre a saúde, quem vai agora tomar a palavra é a Fátima, que vai falar sobre nanotoxicologia, que é uma área específica. Veja, tem a toxicologia e tem a nanotoxicologia. Por quê? Porque os materiais são diferentes. Então, Fátima, por gentileza, sobre nanotecnologia. Obrigada, Luiz. Obrigada, Arline, também, que fez a introdução, que vai ajudar as pessoas a entenderem mais, né, o conceito. E Luiz, que já fez a introdução da questão dos riscos. Antes de mais nada, agradeço o convite de estar aqui apresentando para vocês, né, junto com os colegas da equipe. Pois é, eu acho que desde o início, né, desse projeto, que com a organização e coordenação da Arline, a proposta era estudar a questão dos riscos à saúde, que era, a princípio, o mote principal. E isso lá atrás, né, nos anos de 2006. E vamos, de uma certa forma, conceituar o que é nanotoxicologia e o quanto a gente pôde evoluir neste tema durante todos esses anos. Bom, a nanotoxicologia, como está escrito aí na tela, é o estudo dos riscos à saúde e também ao meio ambiente, né? Porque essas partículas, essas nanopartículas, né, como o Luiz já apresentou e até já exemplificou algumas, elas também podem causar mal ao meio ambiente, né? Então, isso tudo a gente tem que acompanhar e estudar. Por que a gente precisa, né, avaliar tudo isso? Exatamente para compreender e prevenir os efeitos tóxicos, né, como o nome está dizendo, nanotoxicologia agora, os efeitos tóxicos a esses objetivos que a gente tem determinado, seja ao ser humano e aos ecossistemas. O Luiz também já fez um preâmbulo do tamanho, então o tamanho das nanopartículas é
ínfimo, é muito pequeno, e quando se trata de saúde humana, nos riscos à saúde, com este tamanho tão pequeno, os nanomateriais eles podem percorrer o organismo humano, atravessando barreiras das mais diversas que nós temos no nosso organismo, seja barreira hematoencefálica, seja barreira placentária, só para vocês terem uma ideia, né, que são membranas que teoricamente de alguma forma defendem os órgãos, mas esses nanomateriais podem ultrapassar, e células, tecidos, chegando nos próximos slides vocês vão ver, chegando a também organismos menores no ser humano. E aí, só para concluir, a importância disso é que a gente avalia os riscos e avalia os riscos dos processos também. Por quê? Porque a gente com isso pode contribuir para a melhoria desses processos, para um desenvolvimento do que a gente chama de safe by design. Se a gente quer utilizar isso, e na realidade isso é uma coisa que a gente já diz há muitos anos, né? É uma tecnologia que não tem volta, que já está aí para todo mundo ver em várias áreas, que pelo menos a gente trabalhe para que isso seja desenvolvido com segurança, né? E que a gente possa utilizar e se beneficiar dela, mas com segurança. Esse que é o grande mote da questão da nanotecnologia. Então, aqui eu estou exemplificando, vocês me perdoem que os slides estão em inglês, mas isso é só para demonstrar esquematicamente o tanto que os nanomateriais podem percorrer o organismo humano, né? Então, eles podem, no pulmão, por exemplo, alcançar as estruturas mais longínquas do pulmão, que são os alvéolos, e eles podem causar uma inflamação contínua, crônica. A gente pode, eu não diria comparar as lesões em si, mas eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar nas doenças causadas pelo amianto, né? E tudo que a gente quer de alguma forma, se prevenir do que acontece numa doença tão deletéria para o ser humano como essa, né? Até chegando até ao câncer no pulmão. Então, o que a gente faz? A gente tenta estudar, e já vem se estudando há muitos anos, o que acontece. Por exemplo, o nanotubo de carbono, ele pode se assemelhar ao amianto, né? A gente tem até uma imagem sobre isso, um corte, em que podem ser estruturas semelhantes, e será que podem causar as mesmas lesões, né? Então, o que a gente tem gerando a partir daí um estresse oxidativo, a genotoxicidade, ou seja, mexendo nesse material como um todo, no cerne dele, e no caso do pulmão, as doenças respiratórias, que podem ser diversas. Aqui no slide da esquerda, nesse diagrama aqui da esquerda, a gente tem os tipos de nanomateriais que podem causar, todos eles, né, também no pulmão, com que eles chamam de nanogotas, partículas poliméricas, partículas de ouro, e os carbonos tão temidos, e bolhas também, microbolhas. E aqui, à direita, é um slide que nos atende mais em termos de saber aonde que isso pode impactar. Vocês podem ver que nessa figura, praticamente todos os órgãos, em função daquilo que eu falei antes, de ultrapassar barreiras, eles podem ser atingidos, desde o cérebro aqui em cima, os pulmões, a questão dos macrófagos aqui, que podem, em várias células, serem atingidos. Isso acaba, de alguma forma, atingindo os alvéolos lá no fundo dos pulmões, e a troca ventilatória fica cada vez mais difícil. A circulação pode ser atingida, o próprio coração, o sistema linfático e outros órgãos. Aqui é só uma estrutura celular, onde tem vários itens dentro da célula, só para vocês também terem uma ideia do tamanho, que é pequeno, mas que perto de uma nanopartícula acaba sendo grande. Então, a facilidade que esses nanomateriais têm de penetrar nessas barreiras é muito grande. Então, a gente imagina que todos os órgãos, de uma maneira geral, podem ser atingidos. Aqui eu trago os efeitos no pulmão, que são
bastante impactantes e que chamam a atenção. Infelizmente, nós ainda não temos não só a dimensão dessas lesões, né, porque isso a gente tem que acompanhar, principalmente os trabalhadores que manipulam, que estão ali todo dia manipulando esses nanomateriais, isso quando eles têm essa informação, né, que é uma outra questão importante, porque nem todos sabem que manipulam esses nanomateriais, e os próprios consumidores, como o Luiz falou, que hoje em dia esses produtos também estão nas prateleiras aí de lojas, farmácias e tal. Então, esse é o nosso papel, é de levar a informação para que isso possa, de alguma forma, orientar as pessoas para que elas se protejam desses riscos, né, de uma forma segura, e que isso possa vir a ter estudos mais adiante, no futuro, para que a gente possa se precaver. E aqui os efeitos no coração, como eu estava falando, que são os 2 órgãos que eu escolhi para falar em especial, né, elas também podem atingir a circulação sanguínea, podem alterar simplesmente a pressão arterial, a frequência cardíaca, isso para dizer o mínimo, e o maior risco cardiovascular. E concluindo o que eu estava falando antes, a gente ainda não tem exames específicos para a gente identificar essas lesões, né? Existem exames genéricos, mas ainda não temos marcadores em que a gente pode identificar tal material, tal nanomaterial está causando tal doença neste trabalhador ou neste consumidor. Então, esse é um risco que a gente corre e que a gente ainda não conseguiu, de alguma forma, definir e tentar controlar esse risco. Aqui a gente fala das partículas, né, que em relação ao tamanho que o Luiz já apresentou, material particulado 2,5 ainda é um pouco maior do que as próprias nanopartículas, e ele vai se disseminando pelos órgãos e causando estresse oxidativo, como se diz aqui, lesão do DNA, pode gerar liberação de citoquinas, ataque cardíaco, lesão cerebral, lesão neurológica atingindo os neurônios e pode até gerar a morte. E aqui a gente pode ver, em contrapartida de tudo isso, eu acho que a gente tem que falar muito, muito rapidamente sobre o uso desses nanomateriais na saúde, porque eles já impactam na saúde, porque estão aí para serem usados desde situações clínicas, de tratamentos clínicos, seja de câncer, seja de alterações vasculares, em exames também, que podem ajudar a identificar lesões, né? A gente tem uma coisa chamada Theranostic, que é o tratamento aliado ao diagnóstico. Então, isso facilitou muito com determinados nanomateriais, como, por exemplo, tratamento de câncer com radiofármaco. Você coloca o paciente, você faz o diagnóstico, né, por imagem, e, ao mesmo tempo, esse mesmo radiofármaco pode ser utilizado para tratamento, né? E, assim, determinados órgãos podem se beneficiar cirurgicamente, como válvulas cardíacas, como próteses ósseas. Então, assim, existem benefícios dentro dessa estrutura toda, mas eu volto a dizer, o mais importante é a gente desenvolver e estudar tudo isso com toda a segurança possível para que isso seja utilizado no ser humano e até nos ecossistemas sem o risco, e é isso que nós queremos. E é isso, gente. Agora, eu passo a palavra para o Renato, porque o Renato vai falar um pouco dessa ferramenta que foi criada pelo grupo, por ele e por Luiz especificamente, como gerenciar esse risco, principalmente no ambiente de trabalho. E é isso, gente. Obrigada. Bom, obrigado, Fátima. De posse de todos esses conhecimentos que foram passados pela Aline, pelo Luiz Renato, pela Fátima, vem a questão. Como é que a gente gerencia esse risco do ponto de vista ocupacional? Então, existem alguns tipos de formas de avaliar, por exemplo, a avaliação quantitativa, que é muito utilizada para o material na forma grande, na forma macro, né, que são através de medições. Só que essas medições, elas utilizam a massa.
Só que quando o material está na forma nano, tem várias outras características que não dependem só da massa, como o tamanho, a forma, e elas influenciam a toxicidade do nanomaterial. Então, cada variaçãozinha das características físicas e químicas, ela modifica a sua toxicidade, a sua nanotoxicidade, e por sua vez, então a gente tem que ter um outro tipo de avaliação. Então, as avaliações qualitativas. E dentro desse tipo de avaliação, a principal metodologia que é utilizada são chamados os controbands. O que seriam os controbands? O controband é uma metodologia que fornece várias perguntas para se definir a severidade do dano que irá causar e as probabilidades da exposição. Então, de posse disso, os autores recomendam algumas medidas para mitigar o risco. E de posse do controband, o pessoal da Fundação, a nossa equipe que trata do estudo dos nanomateriais, nanotecnologia, a gente ela faz várias perguntas para definir a severidade do dano, e a gente dividiu em duas partes. A primeira é com relação à parte do nanomaterial. Então, tem algumas características toxicológicas que, se o nanomaterial tiver, ele já é enquadrado em risco, em severidade grave, como, por exemplo, a mutagenicidade, a carcinogenicidade, a sensibilização, a toxicidade reprodutiva. Então, de posse de qualquer uma dessas características, o nanomaterial ele é enquadrado como grave. E tem outra que daí é definido como grave, que dependendo as respostas, se tem ou não, como por exemplo, assim, toxicidade na pele, ele vai ganhando umas pontuações. Então, tipo assim, se a pessoa sabe se não causa, ou se não sabe, ou se sim, vai determinando uma pontuação para a severidade do nano. Quando a gente também definiu, se não tem as informações nanos, é possível também a gente ter a pontuação com referente ao material macro. Então, é respondido algumas questões que são e de posse dessas pontuações, a gente soma a pontuação do material nano e macro e a gente consegue definir a severidade. O próximo passo é definir a probabilidade de exposição. Então, são feitas algumas perguntas sobre a exposição no trabalho. Então, são feitas várias perguntas sobre a característica do material, se ele apresenta por virulência ou não, qual é a frequência que é realizado esse trabalho. Também é importante também com relação a saber a duração do trabalho, se ele é muito rápido, se é menos de meia hora, se demora bastante tempo. Então, aumenta a probabilidade de exposição. E também a gente faz algumas perguntas sobre a quantidade utilizada. Posse isso, um diferencial da nossa ferramenta é fazer os questionamentos sobre as medidas mitigadoras. O que é isso? Aquelas medidas que a gente consegue implantar para reduzir o risco. Então, são feitas perguntas sobre os equipamentos de proteção coletiva utilizados, os equipamentos de proteção as medidas administrativas e os equipamentos de proteção individuais. Somando essas pontuações todas, a gente consegue definir essa probabilidade e depois da pontuação da probabilidade e da severidade, nós conseguimos definir o risco. Então, nessa matriz de risco, a gente consegue cruza essas duas linhas com coluna e a gente define o risco. Definindo o risco, essa ferramenta, ela define quais procedimentos que se devem ser feitos para tal risco. Então, são feitas várias sugestões do que fazer para se tentar minimizar o risco. E uma coisa muito importante, que caso o risco dê muito alto,
a atividade ela deve ser interrompida. Então, todas essas características dessas ferramentas, a gente sempre busca minimizar o risco para o trabalhador. Agora a gente vai, eu vou passar a palavra para a Valéria, que ela vai falar sobre as mudanças no mundo do trabalho e a sua precarização. Bom dia, agradeço o convite a todos, né, ao fórum e a participação. A Arline, o Luiz, o Zé Renato, a Fátima, já fizeram uma boa abordagem, né, sobre o que é a nanotecnologia, suas aplicações, enfim, com a sua abrangência, e a questão que iniciou, né, todo o nosso processo de estudo, que foi a parte da toxicologia, né, e então os desdobramentos que foram tendo, né, os estudos e as medidas, né, a forma de abordar que a gente conseguiu fazer em relação aos estudos que eram disponíveis, mas sem os dados suficientes para o aprofundamento dos efeitos específicos das toxicologias. Então, a partir dos conhecimentos existentes, né, nós hoje estamos nesse estado, né, de abordagem em relação aos riscos específicos, dos efeitos dos materiais. Mas, com o tempo, a gente foi entendendo que a questão dos impactos dessas nanotecnologias, elas eram muito além do que os efeitos toxicológicos. E o próprio efeito toxicológico em si, a falta de informação, ela já causa um impacto de ordem ética, inclusive, né? Que é um dos aspectos que a gente está discutindo, vem discutindo já há bastante tempo. Então, o fato dos trabalhadores, às vezes, não serem informados, já é uma questão que é falha, né? Os trabalhadores, eles têm direito a ter conhecimento sobre os riscos. Então, a gente viu que, muitas vezes, o trabalhador ele não sabe que ele está trabalhando com nanomaterial. E, às vezes, saber que ele está trabalhando com nanomaterial, por si, já não é suficiente para ele saber o risco, pela falta de informação disponível. Então, a gente já começa aí, a partir somente da questão do risco, dos efeitos toxicológicos, a gente já tem uma questão ética para ser abordada. Mas a questão da ética, ela vai muito mais além. Com a questão das nanotecnologias, elas possibilitaram a convergência, né, chamada convergência tecnológica, né, como a Arline já falou, e essa convergência, só o fato de ter essa convergência já possibilitou, por exemplo, uma coisa fácil da gente entender, a produção de produtos que antes nós tínhamos uma série de cadeias produtivas e produtos industriais, como uma coisa fácil da gente entender. A gente tinha um relógio, que era só relógio, a gente tinha um celular que só falava, a gente tinha né, uma câmera, né, fotográfica, máquina fotográfica. Hoje em dia você tem um produto só que faz tudo. Então você eliminou, né, só a partir daí uma série né, uma cadeia produtiva inteira, diversas cadeias produtivas, para gerar uma só. Então, isso já impacta o mercado de trabalho. Mas não é só isso. Então, tem toda uma reconfiguração produtiva, mudança de empregos, mas também a eliminação de postos de trabalho a partir da automação. Né? Então, isso gera um impacto terrível. E uma necessidade cada vez mais rápida, cada vez mais urgente, de uma requalificação desses trabalhadores para novos postos de trabalho, que ainda estão sendo, às vezes, criados, porque a dinâmica e a velocidade é muito grande nos últimos anos, com o avanço. Outras questões de aspectos éticos que foram surgindo foi com a relação à própria biotecnologia, porque a facilidade de você discutir, de você descobrir problemas de saúde e fazer um screening daquele trabalhador e antever possíveis adoecimentos, isso compromete até a empregabilidade.
sem falar dessa questão da cadeia produtiva. Então, são vários fatores que, ou isolados ou de forma conjunta, mudaram a configuração do trabalho completamente. Então, nós estamos... e isso gera outros tipos de riscos. Pela facilidade. Então, essa exigência da produtividade com as novas ferramentas, ao invés delas se converterem em maior tempo e qualidade de vida no trabalho, na sociedade, elas tornaram a vida mais estressante, porque as pessoas com mais informação, elas têm que produzir mais. Isso gera, ao contrário, maior estresse e menos tranquilidade, né? Uma desigualdade, porque a gente sabe que essa qualidade de vida e essas ferramentas e determinadas facilidades, elas acabam atingindo não a sociedade como um todo, né? Então, você tem mais facilidade para quem pode pagar mais por essas tecnologias, então isso é uma desigualdade para a sociedade como um todo e, claro, para o mundo do trabalho, porque quem tem acesso a essas ferramentas mais caras e mais sofisticadas, elas também têm mais qualidade e condição de produzir de uma forma também diferenciada. Então, essa questão, esse debate, ele precisa avançar cada vez mais, e nós precisamos de regulação, nós precisamos de uma série de equalizar melhor essas questões todas, porque hoje a gente tem cada vez mais o trabalhador sendo colocado não como centro da discussão, mas ainda de forma à parte, né? À margem dessa discussão. Então, essa é uma questão importante. O nosso colega o Jefferson, ele vai discutir justamente, abordar esses aspectos, né, de ética e políticas públicas. Então, obrigada, e eu já vou passando a palavra para o nosso colega Jefferson. Obrigado, Valéria. Agradecer a você, aos colegas que me antecederam aqui, tanto pelas falas, né, que abriram espaço para fazer mais sentido aquilo que eu vou falar, e também ao convite do fórum, né, mandar um abraço aí para o professor Pará, professor Edelberto, que a gente conhece carinhosamente como Pará, foi meu professor no doutoramento, ele, o professor Rodolfo, e a gente tem acompanhado esse trabalho tão interessante, né, aqui no fórum, e agradecer também a você que ficou até esse momento para a conclusão aqui dessa apresentação. Então, a minha apresentação acho que vai conversar um pouco mais diretamente com a apresentação da Valéria. Algumas questões que ela colocou, inclusive, já permitem até eu não me alongar tanto, mas aqui de um modo um pouquinho mais sistematizado com esse foco, como a Valéria disse, na questão dos desafios éticos, né? Então, nós temos, como foi colocado pelos antecessores, pelos colegas que antecederam, as questões das novas tecnologias, incluindo a nanotecnologia, elas trazem novos riscos. Por trazerem novos riscos, preciso desenvolver mecanismos de mitigação, como o colega José Renato bem abordou na fala dele, na ferramenta que foi elaborada aqui pela equipe, especialmente por ele e pelo Luiz, e contribuições nossas. E também é preciso pensar na questão de como, para além desses próprios riscos no contexto de trabalho social, mecanismos sociais mais amplos, da ordem, como a Valéria colocou, até das políticas públicas, vão conseguir criar barreiras para que tudo seja feito dentro dos limites da nossa ética humana. Então, por exemplo, o que a gente tem em primeiro ponto aí como preocupante, e aí eu fiz uma abordagem aqui que parte um pouco mais do social, e depois com uma ênfase maior na própria questão dos contextos de trabalho, né? Então, em primeiro lugar, do ponto de vista social, todo mundo tem ouvido falar muito sobre a questão da privacidade, vazamento de dados. Então, essa é uma questão muito séria, que ela começa na sociedade, e como o trabalho está dentro dessa sociedade, vai para dentro do mundo do trabalho também. Então, assim, a gente sabe que é um mercado todo de dados, e que muitos dados têm sido vendidos. Então, se ao a gente fazer um cadastro na nossa vida pessoal, em alguma loja, alguma coisa, a gente corre o risco de repente haver vazamento desse dado, no trabalho não é diferente. As empresas e as grandes corporações, elas acumulam muitas informações nossas, e aí fica a pergunta, como é que essas informações estão sendo usadas, como é que elas estão sendo utilizadas? O que está sendo feito para proteger desses vazamentos, e
pior até do que os vazamentos em alguns sentidos, e incluindo esses vazamentos dos usos indevidos. Então, vazamento de dados já é um uso indevido, mas há outras formas de usos indevidos. No próximo item eu vou até falar um pouquinho melhor sobre isso. Aí, isso pode trazer, do ponto de vista do impacto da saúde dos trabalhadores, uma questão de sobrecarga, como a Valéria muito bem colocou na apresentação dela. Eu vou dar o exemplo da hiperconectividade. Então, com esses recursos tecnológicos, o trabalhador fica conectado o tempo todo, reduzindo, por exemplo, aqueles espaços tão importantes para a recuperação, como as pausas, as porosidades. A gente tem estudos aí mostrando que até em áreas, por exemplo, de automação industrial, por exemplo, de onde se fazem automóveis, por exemplo, trabalhadores que antes tinham, né, algumas porosidades, essas porosidades foram totalmente mapeadas por esses sistemas e tiradas, e ainda estão levando o trabalho para casa. São colocados para pensar, trazer devolutivas, levando o trabalho para além do seu contexto de trabalho. Então, essas renovações ou revoluções tecnológicas, ou essas próprias ferramentas tecnológicas têm permitido isso. Uma hipervigilância também. Então, a gente sai nas ruas, tem câmeras para todo lado nos vigiando, nos ambientes de trabalho também. Lembrando até daquele clássico filme do Charlie Chaplin, onde até na hora de ir ao banheiro, né, o personagem ali de Charlie Chaplin estava sendo observado. Então, a gente está quase chegando nisso também. O trabalhador perdeu cada vez mais, né, aquele espaço de porosidade, de pausas que ele tinha, e da tranquilidade que tinha nos seus próprios momentos. Esses seus próprios momentos já praticamente não existem, inclusive quando está fora do trabalho. Junto, então, com essa questão do risco aí, ou da preocupação com possíveis utilizações indevidas, a gente tem que falar do viés algorítmico. Então, por exemplo, trabalhadores, vou dar um exemplo aqui, que trabalham, por exemplo, em entregas, usando motocicletas, né, para alguns aplicativos, que eu não vou citar os nomes, por exemplo, eles têm estudos já demonstrando que, às vezes, eles não entendem como é que o algoritmo traçou aquele trajeto, porque o algoritmo não colocou em determinado lugar, se ele estava mais próximo, falando, inclusive, sobre injustiça, bloqueios indevidos. Então, assim, os algoritmos estão tomando as decisões, e não há transparência, né, não há clareza sobre essas decisões tomadas pelos algoritmos. E, falando ainda dos usos indevidos, por exemplo, tem o risco disso ser usado indevidamente até na hora das contratações, por exemplo, definindo determinados perfis reforçados por preconceitos, impedindo a contratação ou até mesmo impactando na demissão, a partir de preconceitos, porque os algoritmos aprendem com pessoas, aprendem com a sociedade. A sociedade e as pessoas carregam muitos preconceitos, e eles estão sendo transferidos para esses algoritmos. Esse é um fator que precisa ser bastante pensado. A questão da responsabilidade, da transparência e da assimetria de poder e de informação. A Valéria falou um pouquinho sobre isso, apenas para complementar. Essas empresas, principalmente as big data, né, essas empresas, as grandes empresas que possuem esses grandes bancos de dados, eles têm um poder enorme concentrado nas mãos, e nem sempre a gente tem acesso a essas informações, e o trabalhador, muitas vezes, como a Valéria bem colocou, muitas vezes não tem acesso às informações sobre os próprios riscos, como foi colocado pelos colegas no início da apresentação, a Fátima, o Luiz, Renato. Será que o trabalhador que está lidando com nanomateriais, será que ele tem ideia, ele tem noção desses novos riscos que esses materiais podem trazer? Então, essas informações elas estão ficando cada vez mais concentradas na mão de algumas empresas muito poderosas, e há dúvidas sobre essa transmissão dessas informações. Também foi abordado já nas falas anteriores a questão da autonomia humana, né, ameaçada, e a precarização das relações de trabalho. Então, na medida que o trabalho humano vai sendo cada vez, né, a Arline apresentou muito bem isso, naquela questão ali da sexta revolução industrial, que está ainda com o ponto de interrogação, fica muito claro essa questão de que voltou-se a tentar tirar o ser humano do centro. Então, agora no centro estão as tecnologias, e o ser humano vai perdendo espaço. Então, tem tanto impacto da questão de perder o emprego, como também outras questões, né? Empregos precários, a pessoa às vezes sabe que tem máquinas, por exemplo, que fazem aquilo, mas ainda há algum contingente sendo feito humanamente, então ele tem que aceitar um salário muito baixo. Então, essa questão da empregabilidade, ela vai levando à necessidade de requalificação. E essa falta de clareza, né, e transparência sobre os riscos emergentes, que imponha, antes de qualquer coisa, que se evoque aí o princípio da precaução. Próximo slide, por favor. Então, em linhas muito gerais, as políticas públicas, elas precisam se ancorar nesses tópicos aí que estão destacados, né? Então, a gente precisa ter leis de proteção de dados pessoais. O Brasil deu um exemplo na LGPD, com uma regulamentação baseada no princípio da precaução. Ou seja, por exemplo, antes de implementar em larga escala algo com nanomateriais, se façam estudos de impacto,
para, né, entender melhor esses riscos. A regulação da inteligência artificial e fortalecimento da legislação trabalhista. Então, limites éticos precisam ser definidos, e uma transição justa, né? Nós estamos numa transição de modelo, essa transição tem que ser justa, sem acabar com os empregos ou deixando pessoas desempregadas sem uma possibilidade de requalificação. Daí vem o próximo item, né? Uma educação digital inclusiva e programas de formação e requalificação profissional. É sabido que muitos empregos muitas profissões, atividades vão ser extintas e novas vão ser criadas. Então é preciso ter programas para preparar o trabalhador para essa transição. É isso que a gente fala, inclusive, sobre transição justa, nesse sentido. É preciso ter participação e transparência pública, participação social. A sociedade precisa participar, ter espaços, fóruns, e o próprio espaço, né, na medida que está tudo muito concentrado na mão de grandes corporações, a participação social nessas decisões vão sendo cada vez menos permitidas. Então as políticas públicas precisam criar esses espaços para que as pessoas possam, né, como naquele lema, né, nada de nós sem nós. Então as pessoas precisam ter o direito de participar desse processo de transição. E fomento a inovação responsável, né, políticas públicas que incentivem aí pesquisas alinhadas com valores humanos, porque é um risco muito grande com esse poderio todo, inclusive dessas grandes corporações, de que até preceitos éticos que são tão caros, tão importantes ao mundo científico, sejam deixados de lado, em função de interesses econômicos, e criação aí de protocolos de saúde e segurança específicos, adaptados a esse contexto, né, de digital e de alta tecnologia. Basicamente isso. Então, agora, para finalizar, né, terminei aqui a minha parte, passo de volta aí aos colegas. Aparece aí uma imagem, né, da nossa equipe de trabalho, nós que aqui estamos, de uma forma um pouco mais lúdica, criada aí por inteligência artificial. Que trabalha juntos já há alguns anos, e a gente tentou trazer assim para vocês uma síntese do que vem sendo a evolução do nosso projeto e que tem, na verdade, sido a evolução dessas tecnologias na sociedade e o impacto delas no meio ambiente. Eu acho que é isso. Se algum colega quiser fazer mais algum comentário. Eu acho que, da minha parte, é um prazer, né, participar dessa gravação e desejar, né, a todos aqueles que assistirem o melhor proveito para aquilo que a gente tentou passar e mostrar aqui. E mais um detalhe, quem tiver interesse, obviamente, tem material aí suficiente para se aprofundar no tema, porque, obviamente, pelo tempo, a gente não pode se prolongar muito no assunto. Mas é um assunto instigante e acho que vale a pena. E qualquer dúvida maior, entre no site da Fundacentro, que vai encontrar material nosso para suprir as dúvidas. Eu gostaria de agradecer também e sempre estimular, encorajar a população, e em especial os trabalhadores, mas não só, né, toda a população, a se informar, a participar, porque a gente tem que se envolver, conhecer e participar ao máximo para poder transformar no sentido daquilo que a gente quer e acredita que é o melhor para a sociedade e para o mundo do trabalho. Então, fica sempre assim o convite nesse sentido, né, o estímulo. Obrigada. Vou parar então.